Eu vou conversar agora com o João Leal. João, a gente chega à 11ª edição do Conecta e dessa vez, como sempre, o Conecta inovando, falando hoje sobre reforma urbana. Por que isso é importante para o interior do estado? Bom, Renato, feliz mais uma vez de contar com você aqui na 11ª edição, como você bem colocou, do Conecta. Esse movimento nessa plataforma itinerante que conecta pessoas e cria soluções. Um dos fatores de sucesso do Conecta é porque ele é uma metamorfose ambulante, literalmente. A cada território que ele perpassa, ele trata de um tema diferente. É claro que a gente tem, né, a parte da rodada de negócios, que essa sempre acontece de forma recorrente e é de muita importância para quem empreende, seja prestador de serviço ou fornecedor de produto. Mas a questão da temática ela é muito cara. Primeiramente porque ela é fruto de uma conversa entre a Federação e a Associação Comercial. E a Associação Comercial, sob a lupa dos empreendedores locais, que tem a maior legitimidade em dizer aquilo que mais as incomodam. E a questão que a gente hoje discute aqui, e parabenizo o presidente Leandro Haider, da Associação Comercial de Valença, que trouxe esse tema para o Conecta, né, a questão do planejamento urbano, ela é vital para o desenvolvimento dos negócios. Em que medida? Vamos falar do plano diretor, que é um instrumento de organização do território. Ele define zoneamentos. Todo plano diretor, Renato, ele precede uma série de atos predecessores, que são as audiências públicas. E foi isso que, inclusive, foi minha provocação junto aos empreendedores locais, à medida que Valença, hoje, essa discussão contemporânea, se discute a revisão do plano diretor. Então, os empresários eles podem influenciar nesse melhor zoneamento, que é um dos prismas de um plano diretor, um prisma muito relevante. Então é isso, Renato. O intuito do Conecta é, por onde ele passa, ele deixar um legado de transformação. E esse debate é especialmente importante para uma cidade como Valença e Vassouras também, por conta de serem detentoras de centros históricos, né? Não, sem dúvida. Aqui é o Vale do Café. Foi muito interessante pela manhã, eu não vim aqui há um tempo, você sabe que eu ando o Rio todo, sou apaixonado, sou um rubro-negro fluminense, né? E o que ocorre? A gente aqui no Vale do Café, especialmente Valença, né? Ela fez parte de uma rota de escoamento do café, o café que vinha lá de Minas e era escoado no Rio de Janeiro. E nesse trecho, né, nessa estrada, tinha um palacete de Visconde de Rio Preto, que hoje é um centro de memória da Juscerja, que inclusive foi mais uma entidade. Um abraço para o meu querido e eterno presidente Romaio, hoje vice-presidente, chefe de gabinete do atual presidente Veloso, que esteve aqui, e ele criou esse centro, essa memória. Então é interessante, né? Eu estou aqui falando de um restauro de um equipamento público, que hoje é um centro de memória, de um equipamento que também converge para o empreendedorismo, né? Os atos cartoriais empresariais nascem na junta. E é muito importante falar isso, Renato. Hoje a gente teve aqui, né, o nosso presidente interino da GRI, o Renato Regazzi, né, é o agente de fomento. Toda e qualquer iniciativa, ela demanda investimento, demanda crédito. Tivemos aqui a Juscerja, né, tivemos a presença do CREA, né, a engenharia, né, a agronomia fundamentais para também todo e qualquer desenvolvimento econômico, né, a agronomia especialmente no interior, né, onde a gente tem a agricultura familiar com mais força. Enfim, meu amigo, por onde passamos, a gente busca convergir e transformar. Um outro ponto importante aqui em Valença, Vassouras, foi a questão do turismo. Aqui a gente chegando à cidade, a gente vê muito bem sinalizada a Rota do Queijo. E o Rio de Janeiro tem investido nisso, Rota do Queijo, Rota do Vinho, Rota Cervejeira, não é mesmo? O Rio de Janeiro, depois daquele meteoro para o setor que foi a pandemia, e até parabenizo também, até um deputado estadual aqui da região, que é o Gustavo Tutuca, ele teve um trabalho muito importante nessa retomada. E o Rio de Janeiro, ele tem vários atrativos turísticos que vão do mar à serra, né? E é importante que a gente consiga, digamos assim, segurar esse turista que acaba indo para o Rio de Janeiro, capital, que é uma cidade que tem uma visibilidade mundial, para outros territórios que têm as suas atrações. Inclusive a Festa Anual do Queijo semana que vem, convido a todos, talvez eu venha aqui com a família, e é algo que já é a 4ª edição dessa Festa do Queijo. Valença tem um queijo que teve uma premiação mundial. Então é isso, é o Rio de Janeiro, o Renato, com diversas vocações,
aí como o meu Flamengo, seja na terra, seja no mar, passam pela economia do mar, pelos portos, pelas marinas, pela diversidade energética que ele possui, que vai da geração nuclear a um projeto piloto de eólico offshore, passando por 14 distritos industriais, 5 portos federais. Então é preciso que a gente interaja com a esfera produtiva para que a gente melhor utilize esses equipamentos em prol de um Estado mais próspero, mais harmonioso, menos violento e mais envolvido. Essa discussão, esse tipo de debate levado ao interior do Estado faz toda a diferença, né? Não, sem dúvida. Eu ouvi muito ultimamente e concordo que o Estado forte ele precisa de um interior forte. Mas eu penso também que, e até fazendo valer o painel que fiz ao lado do Vicente Loureiro, que foi o cara que idealizou, digamos assim, o Instituto Rio Metrópole, autarquia estadual super importante, que faz esse orquestramento de 22 municípios na metrópole. É importante também que tenhamos uma metrópole forte para que ela se comunique de melhor forma com o interior. Então é isso, Renato, é isso que eu acredito. Esse movimento que tem ficado cada vez mais robusto, que tem uma institucionalidade muito forte, né? A presença aqui do meu amigo que passou agora, o presidente interino da AGE Rio, Renato Regazzi, né? Como falei, a Juscerja com o Romay, que é o chefe de gabinete, né? A AGE Rio importantíssima, não há qualquer tipo de negócio sem o fomento. Né? A Juscerja, onde os atos empresariais que dão origem a uma empresa são ali oficializados. Né? A gente tem a federação que está se reestruturando. O Robson Carneiro, quando assume a Fachada com apenas 13 associações adimplentes, ele consegue fazer um orquestramento trazendo o interior, né? Quando ele cria as vice-presidências regionais. Hoje tem mais de 40 associações adimplentes. Né, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma parceira também do Estado desse evento. Então é a esfera produtiva do Rio se organizando, é um momento novo e eu tenho certeza que isso vai reverberar de forma positiva para o nosso Estado. E isso faz todo sentido numa casa como essa que nos acolhe hoje, a Fundação Dom André Arcoverde, que é uma casa do saber. Não, sem dúvida, é a tripla hélice, a esfera privada, o poder público e a academia. É importante que a academia produza conhecimento, a gente precisa reverberar esse conhecimento para a sociedade. Vou dar um exemplo concreto disso, que é o nosso selo azul Cidades Costeiras. Nasceu lá do laboratório das cidades do INSPER, né? Fizemos uma imersão lá com o nosso querido amigo e professor Regazzi, e hoje é uma política pública que a gente está levando para os municípios. Aqui no Rio de Janeiro, Niterói e Macaé já fizeram essa adesão, né? Farão Niterói, até dei um spoiler aqui, mas fará aí nos próximos meses. E a gente está levando essa iniciativa, essa discussão já chegou a São Luís, no Maranhão. São Luís do Maranhão, voltaremos ao Amapá. Estamos aí com muito propósito, com muito tecnicismo, em rede, uma rede qualificada para transformar o Rio e o nosso Brasil. O Conecta veio para ficar. Conecta veio para ficar. Conecta, associando pessoas e criando soluções. Obrigado.